Você tem em casa um aparelho de ar-condicionado? Nesse calorão, quem tem pode se considerar aí privilegiado. Mas manter a manutenção em dia pode ser uma aliada para a saúde e também, é claro, para a conta de energia. Carolina Rabelo hoje vai atacar de especialista em manutenção de ar-condicionado, vai colocar a mão na massa, vai dizer ali qual peça entra, qual não entra e vai trazer todas as dicas importantes para a gente. Carol, bom dia, bem-vinda ao DF no Ar, é com você. É isso mesmo, Alessandro. Agora no DF no Ar a gente fala sobre o ar-condicionado que vem sendo escape para muitos brasilienses nesse calorão que a gente vem enfrentando, recorde de temperaturas bem elevadas. E para quem está em casa nos acompanhando, a gente fala sobre essa questão da manutenção desse ar-condicionado, porque tudo isso influencia tanto na questão da saúde quanto no nosso bolso, viu? E Ale, temos um especialista aqui, eu não posso falar sobre isso, mas ele pode, ele é especialista na área, então ele esclarece tudo isso pra gente. Paulo, vamos começar falando aí sobre a procura pelo ar-condicionado. O senhor tem uma empresa de ar-condicionado, a procura nessa época aumentou? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Aumentou bastante por conta dessa onda de calor, né? E a limpeza e a manutenção são muito importantes para um bom funcionamento do equipamento. E quais são os impactos de um ar-condicionado sujo dentro de casa? Quais os riscos que isso pode trazer para a população? Primeiramente, a saúde, realmente, né? Existe um acúmulo de bactérias, fungos, vírus durante o processo da refrigeração. E aí tem que ser feita uma limpeza periódica para que a gente elimine todas essas impurezas e o ar fique mais puro, né? De quanto em quanto tempo é preciso ser feita essa limpeza? A limpeza profunda é ideal que se faça uma vez por ano. Agora, tem aquela limpeza que o usuário pode fazer, essa pode fazer de 30 em 30 dias, que é muito comum, é simples, é só tirar os filtros e bater na água, apenas isso. Paulo, vamos mostrar isso na prática, então, para quem nos acompanha aqui? Alessandro, a gente vai mostrar para vocês agora no DF no Ar, então, ele fazendo a retirada desses filtros, como que o pessoal de casa pode fazer, tá? Vou deixar o microfone aqui para ele explicando para a gente. Geralmente, as máquinas, elas têm uma tampa, não é? Ou então é por cima. Os filtros, eles ficam nessa parte da evaporadora. É muito simples de remover, basta puxar aqui. Eu vou puxar esse outro aqui que está preso. Mas esse aqui bate na água, somente água, não precisa de detergente nem nada disso, porque isso remove a eletrostática. E depois é só voltar o filtro para dentro do equipamento. Esse filtro, então, é onde acumula toda a poeira, toda a sujeira, né? Exatamente, é onde ele fica acumulado a sujeira, essa primeira sujeira, né, esse pó, que depois vai para a serpentina e depois vai para a bandeja. Por isso que é bom, importante a gente fazer isso uma vez por mês, pelo menos, para que garanta a vida útil da máquina também, né? Além de, claro, promover a saúde do ambiente. O senhor disse que tem uma limpeza mais profunda, mas essa só vocês, especialistas, que podem fazer, é isso? Exatamente. Essa limpeza profunda, a gente desmonta a máquina e vai limpar lá na serpentina, que está atrás dos filtros. Essa tem que ser feita uma vez por ano por uma equipe profissional. Quanto custa uma média desse serviço de limpeza, de manutenção com vocês? Olha, por volta de entre 200 e 300 reais, conforme a capacidade da máquina e a dificuldade do local para ter acesso. E quando a gente fala agora sobre o nosso bolso, falamos primeiro sobre os riscos relacionados à saúde, a importância da manutenção. Em relação ao nosso bolso, porque nessa época, querendo ou não, muitas pessoas usam bastante o ar-condicionado, quem tem é privilegiado nessa época, nesse calorão que a gente vem enfrentando, mas a conta dá uma elevada boa, né? Com certeza, porque a máquina deixa de ser eficiente. Na medida que as paredes da serpentina estão cobertas por esses micro-organismos e sujeira, ela deixa de fazer a troca de calor de forma eficiente. Com isso, o compressor trabalha mais e todos os componentes do equipamento, né? Então é de extrema importância sempre estar atento, acionar um especialista. Exato, é sempre bom consultar um técnico profissional, de preferência um técnico do CFT, né, cadastrado no Conselho Técnico dos Industriais. Olha, Lei, ele fez essa manutenção aqui mostrando, né, como que quem está em casa pode fazer, e a gente percebe que é simples mesmo, é só tirar essa telinha que tem de fora depois que você abre a capa do ar-condicionado, e ele fez isso com o ar ligado, não tem problema? Não, o ideal é que se faça com o ar desligado. Porque o senhor entende, né? É, porque eu entendo e às vezes tem máquinas novas que tem sensores que quando tira o filtro já desligam também.
Maravilha. Eu vou devolver para o Alessandro no estúdio para ver se ele tem alguma dúvida para a gente aproveitar a presença do senhor e esclarecer tudo isso aqui no DF no Ar. Ale? Carol, anotei tudo aqui que você falou. Basicamente, resolver a questão do filtro, né, para não diminuir a capacidade de funcionamento do ar-condicionado. Então você está anotando. Agora eu queria saber com ele qual é o valor que eu pagaria para poder colocar o meu ar-condicionado e passar por uma limpeza geral. Afinal de contas, às vezes tem anos aí que ele não passa por esse procedimento. Quanto que, em média, a pessoa paga? Porque isso é importante para quem está em casa. Tem gente que vai cobrar muito caro, outros vão cobrar nem tão assim. E você fica sempre na dúvida. Qual o valor? Maravilha. O Ale pergunta quanto que é uma média, então, para trazer esse ar-condicionado, para que vocês, profissionais, façam aquela limpeza para aquela pessoa que nunca fez nenhum tipo de manutenção no ar-condicionado, porque deve ter valores e valores, depende do equipamento. Como é que funciona essa questão de ver o valor de cada ar-condicionado? Bom, basicamente a gente vê pela capacidade do equipamento, máquinas menores de 9 mil, 12 mil, 18 mil, 24 mil, até esse valor, até essa máquina na faixa de 200 a 300 reais. E precisa ter fácil acesso. Imagina, se eu for num lugar onde eu tenho que montar um andame para remover esse equipamento, vou demorar mais tempo. Aí, nesse caso, é um pouco mais caro e a gente faz uma avaliação antes. Agora, se precisar remover a máquina para trazer para a oficina, também tem um valor diferenciado, porque você tem todo esse trabalho. Quando a máquina está muito, muito suja, quando o cliente, por exemplo, esquece anos e anos de fazer manutenção, às vezes é necessário fazer uma intervenção dentro da oficina, que a gente desmonta mesmo e faz uma limpeza ainda mais profunda que essa que a gente pode fazer no local. Então tem essas duas opções, fazendo a limpeza e a manutenção na casa da pessoa, no trabalho, ou trazendo para o comércio de vocês. Exatamente, para a oficina, exatamente. Pode ser feito dessas duas maneiras. O que vai determinar isso é o grau de sujeira que a máquina vai estar. E a Anvisa, ela exige esses testes periódicos, principalmente em aparelhos, em locais públicos. Vocês fazem esse atendimento também, fazem essa limpeza, que eu vi que pode chegar até a multa de 200 mil reais, né? Exatamente. Tem uma lei que fala do PMOC, é o Plano de Manutenção e Controle. E ele tem que ser executado por todas as empresas e tem que ter um documento assinado por um técnico, um engenheiro, atestando que naquele ano, durante aquele período, foi feita aquela limpeza. É muito importante realmente ele falar sobre isso. Então, fazendo a limpeza do ar, melhora a questão da saúde, melhora também o bolso aí do consumidor? Consequentemente, isso mesmo. Se a pessoa não estiver preocupada com a saúde, pelo menos se preocupa com o dinheiro dele, que está sendo jogado fora. Com uma máquina suja, vai estar consumindo muito mais que uma máquina limpinha. Olha aí, Ale, dica importante, viu? Ajuda tanto na saúde quanto no bolso do consumidor. Com certeza, Carol. Informações relevantes. Então, não sei se você fez em casa aí o checklist de checar o filtro. Importante também, diga a ele que ele passou aí um padrão de valor que é importante. Às vezes você vai à procura de um técnico, tem gente que cobra de 1.000, às vezes 100 reais, 300... Enfim, ele colocou um valor ali de 200 reais. Óbvio que depende do aparelho, depende de onde ele está, tudo depende. Mas o valor padrão ali é importante, tá bom? O valor ali é muito importante.